Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2. No texto Solução Interior. Um homem escutou falar de um grande mestre que morava na Pérsia. Vendeu todas as suas coisas, despediu-se da família e foi em busca da sabedoria. Depois de anos viajando, conseguiu chegar diante da cabana do mestre. Cheio de temor e respeito, aproximou-se e bateu. O mestre abriu a porta. Venho da Turquia, estou viajando há vários anos só para lhe fazer uma pergunta. Está bem, pode fazer apenas uma pergunta. Preciso ser claro no que vou perguntar. Posso falar em turco? Pode, disse o sábio. E já respondi sua única pergunta. Qualquer outra que você quiser saber, pergunte ao seu coração. Ele lhe dará a melhor resposta sempre. E fechou a porta. Com o tempo, o viajante percebeu que recebera uma sábia lição, pois geralmente buscava soluções dos seus problemas longe de si, quando, na verdade, todas as orientações e a ajuda de que necessitava encontrava-se no seu interior. É um tapa com luva de pelica para todo mundo? É, não é? A gente sempre está buscando solução lá de fora. E aí é que tá. A gente complica quando a gente vai buscar fora. Ao invés de achar a solução, a gente complica, né? Tem pessoas que saem dos seus relacionamentos, terminam um casamento, ou dá seus pulos fora, né, do casamento ou de um namoro, porque acha que aquilo ali vai refrescar a cabeça, vai trazer paz para poder voltar para a guerra, que é o relacionamento em que a pessoa está. Embola o meio de campo. Vai trazer mais uma terceira pessoa para o meio da história? Adivinha só o que vai dar nisso? Então, todos nós buscamos as soluções de forma errada, porque a gente não escuta o nosso interior. O nosso interior tem resposta. Agora mesmo eu fiz uma leitura para os meus amigos no WhatsApp, eu faço todos os dias uma leitura em áudio e mando em uma lista de transmissão no WhatsApp. E falava sobre o amor verdadeiro. Quando eu entendo do assunto, quando eu tenho moral sobre o assunto, que eu já pratico ele, eu falo, às vezes eu até perco a noção de quanto tempo eu estou falando com eles. Eu falo, gente, fiz um áudio aí de 5 minutos, desculpa, né? Porque eu tenho moral, então eu começo a falar que nem uma doida. Mas quando eu não tenho moral, eu fico tão sem graça, porque o meu interior sabe os meus limites, sabe até onde eu tenho entendimento, até onde eu tenho conhecimento. E aí, quando foi falar do amor verdadeiro, ainda citou lá, o amor verdadeiro é que nem o amor de mãe, né? Aquele amor que dá sem querer nada em troca. Eu falei, gente, eu tô devendo até, se eu fosse homem, até as cuecas, porque nem como mãe eu amei assim despretensiosamente. Eu sempre fui muito, né, cobradora, eu sempre cobrei. E o amor verdadeiro não cobra. Aí, na hora que falou do amor verdadeiro, o amor de mãe que dá sem querer nada em troca, eu me senti desse tamanho. Porque o meu interior deu aquele sinal de alerta. Patrícia, é coisa que você ainda não sabe fazer, né? Então, nós sabemos, no fundo, o que nós estamos errando. Só que a gente tem o péssimo hábito de jogar nossa culpa nas costas de alguém. E aí, em vista disso, nós arrumamos desculpa para fazer bobagem, para procurar coisas fora, sendo que dentro é que seria a solução. Partindo essa solução de nós. Quando a gente conversa com uma pessoa que está em crise no casamento, ou que está em crise dentro do trabalho, ele nunca reconhece que tem alguma coisa errada com ele. Ele acha que o comportamento dele deve ser ato reflexo daquilo que tem em volta. Estão me tratando mal? Vou tratar mal também. Estão querendo puxar meu tapete? Eu vou puxar o tapete também. Ou então eu vou passar a ignorar todo mundo. Eu vou viver sozinho, eu vou me isolar, né? É o tal do melindre, é o tal do vitimismo. E pior, se a pessoa for narcisista, aí é que ela não acredita que ela está errada mesmo. E a mudança vai ser muito, muito, muito lenta, porque ela não consegue se enxergar. As nossas transformações estão justamente quando a gente olha no espelho e fala assim, você está devendo tal coisa, cara, muda teu comportamento. Agora, se você não se coloca numa posição de quem está aprendendo, você é o cara que sempre sabe tudo,
Vai por mim. Patrícia já errou muito nisso. Você sofre. Quando você acha que é o dono do saber, você sofre. Porque não vai ter ninguém que acompanhe os seus passos. Você acha que sabe tudo? Como é que você vai encontrar uma pessoa que sabe igual ou mais do que você? Semana passada, eu não sei quanto a vocês, mas se vocês têm esse tipo de crise ou se é coisa da minha cabeça, mas eu tive uma crise assim do tipo, eu preciso de pessoas que saibam mais do que eu. Eu preciso de pessoas que tenham um entendimento de vida maior do que eu. Eu preciso aprender. E eu não estou conseguindo achar essa brecha. Porque na internet, como eu sou palpiteira aqui, na internet tá cheio de palpiteiro. Palpiteiro. Mas que sabe mesmo, que pratica, que tem a moral do conhecimento. Ah, gente, você cava a internet, você não acha. A maioria das pessoas que falam não fazem. Tá certo que, pela lógica, ninguém precisa ser um Einstein para poder repassar um pouco de conhecimento. Todo mundo pode repassar. Mas é tanto conhecimento à toa, tanto conhecimento do achismo, que eu fiquei meio que emburrecida com isso. E eu já passei uma vida inteira trancada numa sala de aula, 4 paredes, que já me deixava doida com aquilo. Porque eu falava, meu Deus, como eu tô ficando limitada, 32 anos em 4 paredes. Tanto é que eu comecei a tirar minhas crianças e fazer palestras com elas, e sair com elas para batalhão, para parque. Eu ia para um monte de lugar para estudar. Não saía para passear, não, saía para estudar. Mas porque eu não queria ficar emburrecida. E agora, trancada dentro de casa e só eu e a internet, eu tô ficando meio emburrecida de novo. Porque na internet tá cheio de gente palpiteira, como eu sou palpiteira. Eu não tenho o conhecimento. Eu estudo e repasso aquilo que eu estudo. O que tem em livro, alguém que tem o dom da escrita escreveu. Mas isso não significa que o cara também seja um cara de muito conhecimento. Não sei quem é o Alexandre Rangel, por exemplo. Eu não conheço a pessoa. Então eu leio as suas parábolas, reflito e vou reproduzindo aquilo que eu entendo. Beleza. Mas eu preciso de ter alguém que converse comigo e que faça sentido a conversa. Você entra lá nesses vídeos curtos da internet, por exemplo, lá no, como é que chama? TikTok, no Quai, e aqueles vídeos curtos, um fala que é um cometa que está vindo aí, o outro fala que é ET que está vindo aí, o outro já fala que essas comunicações com extraterrestres já acontecem há muito tempo. O outro fala que extraterrestre não existe, que existem são espíritos que estão aí, né, na erraticidade, nos planos espirituais e que sempre se comunicaram. Então cada um fala uma coisa e todos, dentro do seu conhecimento, tentam provar aquilo que fala, né? Só que tem pessoas que passam dos limites, não tenta provar nada, só fala por falar. Sabe, eu ouvi dizer, ou então pega um vídeo de alguém que editou e reedita em cima e fica lá com o dedinho, olha lá, tá vendo? Tá vendo? Ó, olha isso, olha aquilo. Gente, eu acho o fim da picada. Eu não sei se eu tô ficando velha e chata, mas as pessoas buscam banalizar o conhecimento através de vídeos para engajamento, é esse o nome, né? E aí se engaja, ganha dinheiro com isso. Eu não faço vídeo para ganhar dinheiro, eu não faço vídeo para engajar, eu não faço vídeo para ninguém ficar me seguindo. Eu gostaria, o meu objetivo é que as pessoas vissem o vídeo e falassem, Patrícia, tal coisa que você falou, eu concordo, é assim, eu já vi, já fiz, tal. Troca de experiência, né? Eu gostaria de ter troca de experiência. Eu gostaria que as pessoas tivessem base para falar daquilo que elas vêm comunicar, que elas vêm trocar essa experiência. Não quero comentário do tipo, ai, bom dia, linda, ai, hoje você tá com o batom bonito. Sabe, já teve gente que entra no canal, nos vídeos e pergunta onde é que eu compro minhas camisetas. Não tem nada a ver, né? Eu falo até onde eu comprei, não tem problema nenhum. Não tô aqui para fazer propaganda pro dono da fábrica, mas a questão é, eu tô aqui para vender camiseta? Então, assim, as pessoas ficam sempre no supérfluo, né? Essa busca exterior é sempre supérfluo. Não tem nada do seu interior, não tem nada que ela aproveite para falar assim, poxa, um texto como esse me fez refletir que eu estava quase fazendo besteira, sabe? Porque eu estava de saco cheio de uma situação e agora, depois que eu ouvi ou que eu li esse texto,
eu vi que realmente o problema está dentro de mim, eu preciso resolver. Não adianta eu querer resolver lá fora, não adianta eu querer buscar mais problema ainda. É isso. A ideia dos estudos seria para isso. É para isso. Seria não. É para isso. Mas as pessoas não querem resolver seus problemas. As pessoas não querem refletir sobre as suas ações. Elas querem encontrar pessoas ou situações que sejam responsáveis pelo seu infortúnio, pela sua desgraça, pela sua tristeza, pela sua dor. Eu não posso conviver com isso dentro de mim, sabe, gente? Eu aproveito um texto como esse para fazer até um desabafo. Tá difícil você conversar com pessoas, tá difícil. Ou você leva tudo na brincadeira, porque na brincadeira você encontra amigos para tudo, né? É aquela história, da hora da cerveja todo mundo senta junto e vai beber. Mas se você tiver num médico precisando de companhia, não tem um para ir com você. Então, essa questão do nosso interior tá ficando banal, né? A reforma íntima que nós precisamos fazer tá ficando banalizada. Porque a pessoa acha que sentar dentro de um ambiente religioso, seja qual placa de igreja ou religião que seja, sentou lá, ficou 1 hora sentado ouvindo o padre, pastor ou um palestrante, seja lá o que for, ela já está salva. Ela não precisa fazer mais nada. E não é isso. Para a gente se melhorar depende de cada um de nós, depende da nossa reforma íntima. Precisa você se olhar no espelho e falar, cara, tem 8 coisas boas em você, mas tem 2 que tá ruim. Vamos arrumar isso aí? Ou o contrário, você só tem 2 coisas boas e tem 8 ruins. Vamos arrumar isso aí? As pessoas saem de relacionamento porque o outro não presta. As pessoas saem do seu emprego, vivem pulando de galho em galho porque dentro do serviço não tem nada que presta. Esses dias eu estava comentando, eu fiquei 23 anos numa unidade escolar, em uma única unidade. Eu tenho 32 de carreira. 23 anos eu fiquei dentro da mesma unidade escolar. Por comodismo, por ser perto de casa, porque garantia eu pegar a sala de aula que eu quisesse, não que eu escolhesse os melhores alunos, mas eu queria escolher o melhor horário, né? Queria escolher a minha turma, porque eu sempre gostei de dar continuidade. Peguei o primeiro ano, eu ia até o quinto, se Deus permitisse. Então eu gostava da comodidade de estar naquela escola. Mas eu não gostava nem dos professores, não gostava dos diretores que passaram por lá. Só tive uma diretora boa, nota 10. Não gostava da comunidade em geral, porque era uma comunidade que, em geral, mas tinha as exceções, né? Em geral, porque é uma comunidade que só tem direito, não tem dever. Mas eu amava minhas crianças. Não interessa da onde que vinha, não interessa o que ia acontecer no decorrer do caminho. Para mim o que importava era a criança. Então eu sempre olhei meus alunos como prioridade. E fiquei ali 23 anos. Tudo me incomodava para que eu pudesse sair dali. Várias vezes eu cheguei a falar, o ano que vem eu vou mudar, o ano que vem eu vou mudar, eu não aguento mais essa escola, eu vou embora. Mas eu só falava da boca para fora, porque eu sabia que se eu saísse dali, eu fosse para fora, escola, gente, é praticamente tudo igual. Ainda mais quando você tem um comportamento diferenciado. E eu tinha um comportamento diferenciado dentro da escola. Eu não era aquela professora que ficava, tá bom, sim senhor, tem que fazer papel? Então vamos fazer papel. O aluno que se exploda, porque tem que fazer papel e tem que entregar papel. Antigamente era papel, agora é planilha lá na internet, né? Eu saí na hora certa, porque nem mexer na internet eu sei. E aí existia essa questão, né, de muitas coisas que eram exigidas ao professor, e eu passava pela peneira e falava assim, isso aqui eu não quero saber, isso aqui eu não quero saber, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu faço de qualquer jeito, porque o importante para mim é meu aluno. E como eu foquei muito nessa questão do meu aluno, eu sofria menos, eu sofria 50%, porque a minha alegria era ver meu aluno desenvolver. Agora, se todo o conflito, todas as questões que eu não estava satisfeita me fizesse mudar de escola, eu ia virar, eu acho que a palavra certa é eremita, né? Quando a pessoa fica mudando, cigano. Eu ia mudar o tempo todo. E eu não ia ser feliz de forma alguma, não ia criar raiz de forma alguma, ia ficar aí, jogada à deriva. E quanto mais você muda, quanto mais você vai buscar lá fora a solução, mais perdido você fica. Porque não é lá, sou eu, é a minha conduta. Eu fui mudando minha conduta. Falei, uai, se eu não consigo
né, me juntar às pessoas, eu vou trabalhar sozinha, é uma opção que eu vou fazer, eu vou sofrer. Eu não falo para ninguém assim, trabalhar sozinho que é bom, não. Eu trabalhei sozinha dentro da escola e eu sofri. Mas foi uma posição que eu tomei e falei, daqui por diante, sou eu e minhas crianças. E aí eu comecei a trazer gente de fora para suprir aqueles que eu não tinha. Eu comecei a pesquisar profissionais para vir dar palestra às minhas crianças. Com isso eu crescia, eu não ficava tão emburrecida. Porque aí eu escutava o que o cara da aeronáutica tem para dizer, eu escutava o que o cara que era médico dizia, o dentista, porque o professor pode falar de higiene bucal até não querer mais, nós temos condições para isso. Mas a criança fica lá, né, assistindo você. Outra coisa é o dentista vindo de jaleco, falando como é que ele procede. Toda criança perde o medo de dentista, ela começa a se fazer a higiene de uma forma melhor. Fora que o dentista sempre vinha e trazia mimos, né? Que são os kitzinhos de escova, pasta, enfim, é outra história, né? Então eu buscava fora a solução para dentro da sala de aula, mas sempre vendo as necessidades da sala de aula. Primeiro eu vi o que acontecia lá dentro. O que eu precisava transformar lá dentro? Porque já pensou se eu trago lá fora o presidente da república e coloco na sala de aula? Mas não tem necessidade. Para que ia adiantar? Então, os nossos conflitos internos têm que ser resolvidos interno. Não adianta ficar mudando, buscando. Você tem que ser pontual. Você vai buscar lá fora se você já tem certeza aqui dentro que você precisa. Então, eu preciso para ficar mais alegre, cortar o meu cabelo. Então eu vou lá na cabeleireira cortar meu cabelo, mas eu já sei, porque aqui dentro já foi dado para mim que eu só fico feliz se eu cortar o cabelo. Então eu vou lá e corto meu cabelo. Eu vou lá fora fazer o que o meu interno tá pedindo, né? Agora não justifica um cara sair do casamento, uma mulher sair do casamento porque o meu interno tá dizendo que se eu tiver uma amante eu vou ficar feliz. Veja bem, vai embolar o meio de campo. Então tem palavras, por isso que eu falo que quando a gente vai dar pitaco é muito perigoso, porque dependendo daquilo que a gente fala tem duplo sentido, a pessoa pode pegar aquilo contra você mesmo, né? Eu digo que pelo próprio exemplo, pela própria forma de vida que eu tive, que as soluções dos meus problemas, elas nunca estavam fora. Elas estavam lá fora quando aqui dentro já estava bem resolvido. Eu preciso daquela coisa, eu vou atrás daquela coisa, porque aqui dentro está resolvido. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Se eu for, eu sou espírita, se eu for na casa espírita, ver uma palestra, tomar um passe, voltar para casa e praticar o que eu ouvi na palestra, eu vou ficar melhor. Então aqui dentro está resolvido que eu sou espírita. Então eu não posso ficar indo para a católica, para o evangélico, eu não posso ficar pulando de galho em galho. Ficar buscando lá fora algo que resolva aqui dentro. Não, eu tenho que determinar. Aqui dentro tem que estar bem resolvido. E pessoas bem resolvidas, elas acabam ficando bem em qualquer lugar. Qualquer lugar para ela tá bom, porque o problema não é o lugar, é ela. Né? Tem um ditado que fala, quem faz o lugar é você. E é verdade, eu fechava a minha porta da sala de aula, o resto da escola não me importava, e dentro da minha sala de aula era o que eu tinha que transformar, as minhas crianças. Então, não sei se eu consegui passar bem o recado, mas é mais ou menos isso. Né? Professor não tem que ficar preocupado com o macro, se preocupe com o interno, se preocupe com seus alunos, resolva aquilo que Deus te confiou. Tem 30 crianças? Cuide das 30. Tem 160 crianças? Cuide das 160. Mas não se importe tanto com o que tem fora. Não vá buscar, através dos exemplos alheios, a prática da tua sala. Os seus alunos vão direcionando aquilo que eles precisam e o que você é capaz de fazer por eles. Mas você tem que estar bem, tem que estar preparado para isso. É isso mesmo que você quer? Quer ser professor? Ser professor é isso. É lutar muitas vezes lá dentro de você. São batalhas que você vai ter lá dentro, não é lá fora. As pessoas, as situações é o de menos. O negócio é você com você mesmo.